por este culto ao Senhor. Compensa realmente servir a Jesus. E tê-lo como mestre, salvador e Senhor é algo indescritível, porque o Senhor nos faz muito bem. Também, irmão Eduardo, me emocionei cantando o hino com o irmão ali, bem baixinho, mas me emocionei. Porque assim é o Senhor. E me lembrei de um fato muito interessante. Em 1871, foi organizada a primeira igreja batista em solo brasileiro. Alguns anos depois foi organizada uma outra igreja. Depois veio a conversão do primeiro batista brasileiro. Ele foi batizado em 20 de junho de 1880. E consagrado ao ministério também na mesma data. E depois saem para a Bahia o casal Begby, o casal Taylor, e este irmão e a sua esposa, que ainda não era convertida. E lá na Bahia eles começaram a pregar o Evangelho. E um certo dia sai o pastor Begby para anunciar o Evangelho nas imediações, as imediações onde eles estavam, e um grupo de pessoas contrárias, este grupo se levanta e alguém lança uma pedra, e esta pedra feriu-lhe a fronte, ou seja, a pedra atingiu o pastor William Begby. E ele caiu, e foram rapidamente avisar aos demais. Ao avisar aos demais que integravam a igreja, ou seja, que estavam ali para organizar a igreja. E o pastor Taylor saiu rapidamente, adiantou-se e chegou lá e encontrou o pastor Begby caído. Ele o abraçou e viu que a sua fronte sangrava. E disse: meu amigo, por que eu não cheguei primeiro? Porque ter a fronte sangrando por causa de Cristo vale mais do que qualquer coroa de qualquer rei da Europa. Ter a fronte sangrando por Cristo é mais valioso do que a coroa de qualquer rei da Europa, dizia o Taylor ao ilustre missionário pioneiro, seu companheiro Begby. Realmente, Jesus é melhor. Amém. Jesus é melhor. O texto que quero ler está em Mateus capítulo 15. Evangelho de Mateus capítulo 15. Vou ler alguns versículos a partir do de número 21. E assim nos diz a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem
das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que Deus nos abençoe com a compreensão de sua palavra. Amém. Meus irmãos, é natural ao ser humano desejar as melhores coisas. É natural ao ser humano buscar tais coisas. É muito natural. Também não é algo de se estranhar uma certa atitude de frustração, uma certa atitude também de descontentamento, quando tais coisas desejadas não são atendidas, quando tais coisas almejadas não chegam às nossas mãos. São coisas que nós não estranhamos. Mas também é preciso dizer que em muitos momentos, quando não temos o que queremos, quando não nos é oferecido o que desejamos, quando não encontramos o que procuramos, quando não chega às nossas mãos as coisas conforme idealizadas, descritas em nossa mente por nós, não é também de se espantar reações adversas, reações agressivas, reações nada urbanizadas. O que desejo compartilhar com os irmãos nesta manhã é exatamente a necessidade de não se deixar levar por sentimentos de revanche, sentimentos de revanchismo, assim digo, sentimentos que não são nobres para serem agasalhados em nosso ser, como a arrogância, como a vaidade, coisas que não cooperam, não ajudam. Esta mulher aqui do relato bíblico, ela ouviu algo que com certeza nenhum de nós gostaria de ouvir. Ela externava uma necessidade, ela falava de uma carência, de algo que feria a sua alma, porque era a sua filha que vivia agredida pelo demônio. E quando se vê um filho, uma filha, alguém que nos é querido sofrendo, na verdade a emoção ela aflora-se. E quando se ouve algo totalmente oposto ao que se desejava, é possível que reações sejam evidenciadas e reações perigosas. Aquela mulher ouviu algo que com certeza não lhe fez bem. Ela ouviu algo que com certeza machucou o seu coração. Ela chegou e pediu. Sabe o que ela pediu? Ela pediu socorro. E Jesus, ele não respondeu nada. Vejam que os discípulos ficaram incomodados. E os discípulos disseram: mestre, esta mulher está aqui gritando atrás de nós. Manda ela embora. Como se dissessem assim: Jesus, pelo menos para um pouquinho com ela. E Jesus prossegue. E o que Jesus diz, eu imagino que se eu ouvisse, não sei se eu teria a mesma atitude daquela mulher. Não sei também se os irmãos teriam, mas eu posso lhes afirmar que ela teve, porque a Bíblia diz e a Bíblia é a verdade. Jesus disse o seguinte: eu não posso
eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E prossegue Jesus: eu não posso tirar o pão dos filhos e oferecer aos cachorrinhos. É claro que para os judeus, as pessoas desta região eram consideradas como tal para eles. Mas a mulher tem uma atitude mais nobre possível, uma atitude digna de todos os aplausos. Ela não retrucou, ela não mostrou-se zangada, aborrecida. Ela podia ser até um tanto mal educada, com uma resposta atravessada, mas não o fez. Ela diz o seguinte: mas à beira da mesa dos filhos, os cachorrinhos podem ficar, e aquilo que os filhos não comerem, os cachorrinhos podem comer. E eu estou aqui, aguardando até mesmo uma migalha. Que coisa linda! Eu estou aqui aguardando até mesmo uma migalha, porque é o que os cachorrinhos comem, perto da mesa dos seus donos. Eles se alimentam das migalhas. Eu estou aqui querendo uma migalha. Às vezes nós queremos tantas coisas, e se não for do jeito da gente, irmãos, nós ficamos aborrecidos. Se as coisas não acontecerem como nós queremos, nós saímos batendo o pé, batendo duro, ficamos chateados, falamos mal, é um negócio sério. Mas esta mulher não. E eu quero então, meus irmãos, destacar aqui no texto alguns frutos da humildade, alguns resultados que a humildade proporciona, que a dependência proporciona. Aquela mulher me dá uma lição precisa: não se deve ter altivez de espírito, não se deve ter, de forma alguma, arrogância, de forma alguma, devemos ter essas coisas. A dependência e a humildade são coisas que precisam ser observadas por nós. No versículo 22 encontramos a primeira lição da humildade, o primeiro fruto da humildade: poder pedir. Quem se julga autossuficiente, quem se vê senhor da situação, jamais vai parar para pedir alguma coisa a alguém. Pede quem tem necessidade, pede quem tem limitações, pede quem tem carência, pede quem não é super, pede quem não é poderoso, pede quem é limitado. Este sim pede. E como faz bem olhar e perceber, conquanto cananeia fosse, mas ela agora dirige-se a Jesus e faz-lhe um pedido. E o seu pedido não era diretamente para ela, o seu pedido era para alguém que não estava ali, alguém que estava machucada pelas ações do inimigo. Um pedido para beneficiar outrem, um pedido para beneficiar terceiro, um pedido ela pôde fazer. Irmãos, só vai orar quem se sente limitado, quem não pode, quem não se vê autossuficiente, este vai orar. Um vaidoso não ora de jeito nenhum, não tem coragem de pedir, porque mostra a sua fragilidade. Um autossuficiente não vai pedir de forma alguma, um arrogante não vai pedir de forma alguma.
E quando nós não paramos diante do Senhor para pedir-lhe alguma coisa, é porque a humildade está bem distante. Quem se julga suficiente, quem se vê em condições de fazer, não pede. E porque nós precisamos pedir? Porque somos dependentes. Porque na verdade não podemos nada, não temos condição de coisa alguma, nós carecemos, precisamos do Senhor. Então, poder pedir é um fruto da humildade. Que privilégio poder pedir e ter a quem pedir. Que privilégio poder pedir e pedir a quem pode resolver. Que privilégio poder pedir àquele que é perfeito, que limitação alguma possui. Que maravilha! Por isso que é fruto da humildade poder pedir. Pedir aqui é uma expressão para dizer, falar com o Senhor, transmitir a Ele o que está no coração, compartilhar com Ele as necessidades nossas e aquelas que estão à nossa volta, poder dizer do Senhor sobre nós e sobre pessoas, interpretando junto ao Senhor as aflições dos outros, as aflições das pessoas. Não estou dizendo que nós devemos aqui viver pedindo diante de Deus, não é isto. Eu estou dizendo que nós precisamos ter acesso a Deus, e temos acesso ao Senhor, falar com Ele sobre nós, e falar com Ele sobre os outros. E quando se vai pedir, é porque está aí, eu diria o primeiro fruto da humildade. E aquela mulher clamou, aquela mulher pediu, e ela não estava presa ao resultado do seu pedido, tanto que não se aborreceu, quando a priori não teve o que de Deus, não teve o que de Jesus foi buscar, ela não ficou aborrecida, ela prosseguiu. Interessante que os discípulos ficaram mais incomodados do que ela. Os discípulos ficaram mais chocados do que ela mesma, mas ela não, ela prosseguiu ali, porque ela queria falar com o Senhor, pedir ao Senhor, independente de resultado. Mas um outro fruto do Espírito, ou seja, um outro fruto da humildade, é o apoio das pessoas, versículo 23. Quando nós realizamos as coisas de Deus, quando a nossa vida diante de Deus é uma vida autêntica, uma vida de servo, uma vida de serva, uma vida de dependente, quando nós nos posicionamos diante do Senhor com humildade, com certeza, o apoio das pessoas jamais hão de faltar. Aquela mulher teve o apoio dos discípulos. E vejam, os discípulos não eram muito de fazer isso não. Os discípulos não eram de fazer isso facilmente não. Os irmãos se recordam quando a Bíblia fala, recordam-se do relato bíblico da morte de João Batista? Jesus tomou conhecimento. Jesus então sai. E sai com os seus para o outro lado, e eles saíram para descansar. E quando eles chegaram lá no lugar de descanso, ou onde descansariam, foram surpreendidos porque as pessoas chegaram primeiro. Aquele intento havia vazado, o combinado entre eles vazou e chegou às pessoas. E quando Jesus chega no local próprio onde descansariam, ele e os discípulos, as pessoas estavam lá. E aí os discípulos fizeram o quê? Senhor, já está adiantada a hora. O lugar é deserto, não tem nada aqui para nada. Manda este povo embora
porque não tem nada para ser oferecido a eles, a essas pessoas. E Jesus disse o seguinte: o que vocês têm? E eles disseram: os pães e os peixes. Jesus mandou que o povo se assentasse, e ele roga ao Pai, multiplica os pães, e disse a eles: agora vocês vão servi-los. Na verdade, o que eles estavam querendo mesmo, era que todo aquele povo fosse embora. Era isso que eles estavam querendo. Mas Jesus agiu de uma maneira formidável, totalmente diferente deles. Agora aqui, nesse texto, eles saem em apoio à mulher. Ela vem clamando de atrás de nós: pare com ela, dê uma atenção a ela, faça algo por ela. Esta é a lição da humildade. Quando se faz direito, o apoio jamais faltará. Na vida cristã, quando a gente faz a coisa direito, sempre, sempre o apoio está presente. Mas um outro fruto, meus irmãos, da humildade é não se permitir ferir com palavras desfavoráveis. Versículo 24. Aqui eu gostaria de trazer para o momento as minhas atitudes e convidá-los, se for o caso, a também com as suas atitudes caminhar para aqui perto deste momento. Quando a gente ouve uma palavra que a gente não gosta, como é que a gente faz geralmente? Nós ficamos muito aborrecidos. E às vezes nós entendemos, tem momentos que a gente entende. A pessoa, é bem provável que ela não tenha dito, mas a gente entende. Certo dia, uma pessoa me procurou dizendo que estava muito aborrecida com um irmão. Isso, mas o que houve? Passou por mim na rua e fez de conta que não me viu. Isso é mesmo? Passou por você na rua e fez de conta que não te viu? Sim. E o que você fez? Eu prossegui. Então não reclame, você fez igual. Não reclame, você fez igual. Porque se você tivesse tão preocupado assim, quando ele passou, você diria: ô meu irmão, estou aqui, tudo bem? Pronto, teria resolvido o problema. Mas já parou para pensar que ele pode não ter te visto? Parou para pensar que ele estivesse distraído? Passou para pensar que ele também tivesse com o grau do óculos um tanto defasado? Parou para pensar que alguma coisa pudesse estar acontecendo com ele? Ou com, enfim, não. Então, quando alguém passar pelo irmão e não te cumprimentar, faça, porque você vai perceber se a pessoa não te viu ou se realmente ela não quis falar. Vejam, meus irmãos, eu estou mencionando isto, mas tem tantas outras coisas. Tem coisas que a gente interpreta, e sempre a interpretação, ela leva em conta os aspectos mais negativos do que propriamente os positivos. Se eu entendi alguma coisa, se eu não tive certeza de alguma coisa, eu entendi algo, pode ter absoluta convicção, e que a minha interpretação, ela vai sempre caminhar, geralmente é assim, para os aspectos mais negativos, e não para os positivos. Esta senhora ouviu Jesus dizer o seguinte: eu não vim para você. Esta senhora ouviu Jesus dizer: eu não vou dar o pão dos filhos ao cachorrinho. Ela ouviu Jesus dizer isso. Palavras desfavoráveis ou não são? Palavras desfavoráveis. Mas ela não se deixou ferir pelas palavras desfavoráveis. Às vezes na igreja, irmãos, nós lidamos com crentes tão sensíveis até demais. Eu nasci na roça,
no sertão de São João da Barra, hoje São Francisco do Itabapuana. E naquele tempo, quando nasci, nem luz elétrica tinha por lá, imaginem vocês. Mas tem o ovo da galinha, o ovo que a gente conhece e compra aí nos mercados, etc. Mas também tinha, às vezes a galinha colocava o ovo um pouco antes, aí era chamado de ovo de pele. Se olhasse para ele, ele estourava. Tem crentes assim, igual ovo de pele, não pode nem olhar, porque se olhar, estoura. Se olhar, desmancha. Nós precisamos aprender. Não se deve permitir que palavras desfavoráveis nos firam. Nós precisamos desenvolver isso. Maturidade da gente. Quando se tem maturidade, a gente administra as coisas melhor. E precisamos caminhar assim, meus irmãos. Precisamos viver assim. Não permitir que palavras desfavoráveis nos firam. Esta mulher cananeia, para mim, é um exemplo preciso de alguém que não deixou que palavras desfavoráveis viessem feri-la. Ela permaneceu firme, mesmo ouvindo coisas que eu imagino não suportaria ouvir, mesmo ouvindo coisas que eu com certeza não desejava ouvir, mas ela ouviu e não se deixou ferir por isso. Às vezes, alguém diz algo, não no seu melhor momento, porque se nós não temos nós temos momentos não bons, não é verdade? Nós temos momentos que não são muito amáveis, muito agradáveis, temos, e às vezes, passando perto de nós, as pessoas sentem, é como se nós estivéssemos dando choque. A gente tem esse momento, os outros também, mas às vezes nós queremos sempre que os outros entendam os nossos momentos difíceis, mas e nós? Temos entendido o momento dos outros? Isto vale também para casa. Tem dia que a esposa não está lá essas coisas, deixa quieto, mas tem dia que o esposo também não está lá essas coisas, deixa quieto. Tem dia que um filho, marido, mulher, seja quem for, diz uma palavra que não cai bem aos ouvidos, deixa quieto. Tem dia que na igreja também, não é? A gente ouve coisas que a gente não gosta, deixa quieto. Sabe por quê? Porque é fruto da humildade não permitir que palavras desfavoráveis venham nos ferir, ou não se deixar ferir por palavras desfavoráveis. Esta mulher, ela foi magnífica. Mas um outro fruto da humildade aqui apresentado por ela, está no versículo 25. Ela adorou independente de resultados. Ela adorou independente de resultados. E se a gente não receber o que quer ou deseja ou pede, bate firme, fica com o pé, bate o pé e fica chateado. Ela não. Ela não recebeu a princípio o que estava pedindo, mas mesmo assim o que fez ela? Ela adorou. Jesus respondeu, verso 24, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio. Olha, ela ouve algo totalmente desfavorável, e agora o verso 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, socorre-me, socorre-me. Ela veio e adorou, dizendo, adorou independente de resultados, rendeu-se ao Senhor independente do que estava pedindo ou querendo. Ela veio e adorou independente de contemplar qualquer ato favorável ao seu pleito. Ela fez isso. Meus irmãos, às vezes a gente não ganha o que quer, fica igual criança mimada. Deus, o Senhor tem que me curar. É como se Deus devesse alguma coisa a alguém. E se Ele não curar, para que eu vou ficar em igreja?
Para que eu vou ficar? Para que eu vou fazer isso? Para quê? Para quê? Para quê? Eu não estou aqui por causa de benefício de Deus, não. Eu não estou aqui para ganhar coisas do Senhor, não. Se Ele me der, muito bem, mas eu estou aqui porque Ele já fez de mim um salvo pela graça. Ele fez de mim um herdeiro dos céus. Ele me tirou do redil do inferno. Ele resgatou a minha vida. Eu estou aqui por gratidão pelo que Ele fez, e não por aquilo que Ele vai fazer. Mas tem muita gente que fica na igreja querendo favores de Deus, e até mesmo falam que é exatamente contemplar uma dádiva de Deus que reflete se tenho fé ou se não tenho fé. Que equívoco imenso. O fruto da humildade é o seguinte: é adorar, independente de qualquer resultado. Estar aos pés de Jesus, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, estar aos pés de Jesus. E muitos, se não recebem aquilo que querem ou pedem, se revoltam. E o que tem de gente longe da igreja, revoltada, porque quando pediu não recebeu, ou demorou a acontecer o que estava suplicando. Aquela mulher adorou quando as coisas não lhe eram favoráveis. Ela adorou quando as coisas não eram favoráveis. Mas também, um outro fruto da humildade é reverter uma situação, transformando-a em bênção. Na verdade, vejam vocês, não posso tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E a mulher diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela reverteu uma situação. Veja, se ela ficasse zangada, se ela ficasse aborrecida, nada aconteceria com ela. Se ela ficasse zangada, aborrecida, a filha continuaria endemoniada, a casa dela continuaria sendo solapada pelas hostes da maldade. Se ela continuasse ali intransigente, aborrecida, ferida, magoada, reclamando porque Jesus não lhe deu a devida atenção, ela prosseguiria sem nada, a casa dela continuaria agredida pelo diabo, e a filha continuaria sofrendo as atrocidades que sofriam. Mas ela reverteu a situação. Não seria mais ou menos assim? Não seria mais ou menos assim? Esta mulher, em suas mãos estava um limão, e ela pegou aquele limão e fez uma limonada. Ela pegou o pior e transformou no melhor. Ela, na verdade, teve uma atitude formidável. Pegou o desfavorável e aplicou em algo favorável para ela. Ela pegou aquele limão azedo e transformou numa agradável limonada. O que nós temos feito da vida, irmãos? Alguns, quando têm um limão, fazem de tudo para arrumar mais um, 2 ou 3, para ficar a coisa mais azeda ainda, para ficar o negócio mais sem jeito ainda. Mas tem outros que, na verdade, se apressam para transformar aquela situação desfavorável em uma coisa boa. O que nós temos feito? O que nós temos feito com os nossos momentos difíceis? O que nós temos feito com o limão azedo, às vezes, que está na mão? O que nós temos feito com a situação que nela estamos inseridos? O que temos feito? Esta mulher transformou a situação. Ela reverteu a situação e transformou tudo aquilo em bênção para a sua vida. Versículos 26 e 27. Para terminar, um outro fruto da humildade
é alcançar o que se propõe no coração. Aquela mulher teve tudo para desanimar, não é verdade? Teve tudo para desistir, não desanimou e nem desistiu. Porque existia um plano, um alvo, uma meta. Ela desejava abençoar sua filha, ela queria a sua casa livre dos ataques do diabo, do demônio. Ela queria a sua casa restaurada, mudada. Ela desejava a sua filha exatamente restaurada. Ela queria, ela tinha um foco, ela na vida tinha um alvo, ela estava caminhando na direção, tinha um propósito. E esta mulher, ela foi adiante, ela prosseguiu, mesmo tudo lhe sendo desfavorável. Então, versículo 28, ela diz o seguinte, Jesus disse o seguinte: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu aprendo aqui que a fé instrumentaliza as ações generosas de Deus. Veja que Jesus não disse nada sobre a moça, mas Jesus disse o seguinte: será feito tudo do seu jeito. Tudo do seu jeito. Mas uma pessoa que age como aquela senhora agiu, podia ser do jeito dela. Alguém que faz como ela fez, podia ser do jeito dela. Jesus disse: que aconteça conforme está no seu coração. Porque o coração dela estava inclinado para Ele. Porque o coração dela não era de arrogância, o coração dela não era de revanchismo, o coração dela era de paz, de dependência, tranquilidade, humildade. Jesus diz: que seja conforme está no seu coração. E o que estava no coração dela, todos nós sabemos, a restauração da filha, e a filha foi restaurada. O que estava no coração dela era estar perto de Jesus, e Jesus disse o seguinte: não vi ninguém por aqui igual a esta mulher, com uma fé tão expressiva quanto a dela. Jesus ficou encantado com ela, porque esta mulher agiu de uma maneira surpreendente. Mas todo mundo, todos os salvos, todos os crentes em Cristo Jesus, que são dependentes dEle, consequentemente têm humildade, podem pedir e vão pedir. Todos vão, com certeza, o apoio das pessoas jamais vai faltar. As palavras desfavoráveis não vão nos ferir. Vamos adorar independente dos resultados. E vamos transformar uma situação desfavorável, revertendo situações e transformando as situações em bênçãos e alcançando o que propõe no coração. Meus irmãos, esta mulher persistiu. Ela persistiu. Ela relevou o que não era bom, porque ela desejava algo bom do Senhor. Prestemos atenção nisto. Ela relevou o que não era bom, porque ela estava ali buscando algo bom do Senhor. Nós estamos nesta caminhada, e as coisas que não são boas, precisamos relevá-las, porque nós estamos indo na direção do que é bom. Aprendamos a relevar o que não gostamos, aprendamos a relevar o que não tem sido bom, mas para isso é preciso fé expressiva, maior do que as barreiras e maior do que as coisas que não gostamos. Esta mulher cananeia é um exemplo lindíssimo de alguém que caminhou para perto de Jesus, não deixou que circunstâncias tirassem o seu foco. As palavras desfavoráveis ela deixou para trás, porque ela desejava algo do Senhor. Que lição de humildade! E nesta manhã, todos nós estamos aqui.
Nós estamos aqui porque cremos no Senhor, porque confiamos no Senhor. Estamos aqui porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor é tudo para nós. Vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, cuidado com os nossos impulsos, cuidado com os nossos momentos. E se alguém disser algo que não caiu bem aos seus ouvidos, procure relevar. Sabe por quê? Porque você está na direção de algo maior. E nós não devemos perder esta direção ou sair do caminho pelas situações ou circunstâncias. Mas também, irmãos, vamos adorar a Deus, independente de qualquer resultado. Porque nós não estamos aqui para receber, estamos aqui para dar, para doar, para oferecer. E o que vem da parte de Deus, com certeza, vai ser maravilhoso para nós. Uma coisa que me chama a atenção, muito mesmo, foi a atitude desta mulher diante de situações desfavoráveis. Que nesta manhã saibamos ter paciência diante das coisas não favoráveis. E nesta manhã, cada um de nós cada um com certeza vai refletir sobre o que tem feito da própria vida. Quais as atitudes em casa, na igreja, no dia a dia, o que nós temos feito? É o momento de parar e pensar. Esta mulher, ela não se deixou ofender por palavras. Ela, na verdade, tinha um objetivo. E ela foi até o fim, naquele objetivo, e o Senhor a coroou de uma forma exuberante. Tem muitas coisas que a gente não gosta. Tem muitas coisas que com certeza, se a gente pudesse deixá-las, com certeza nós deixaríamos. Tem muitas coisas assim. Mas, meus irmãos, se existe algo maior que nos motiva, vamos relevar as coisas menores. Esta mulher, com humildade, alcançou tudo. E Jesus, encantado, lhe disse que seja feito tudo como está no seu coração. Que Deus abençoe a minha vida para que eu possa agir assim. Que Deus abençoe a sua vida para que o irmão possa agir assim. Que Deus nos ajude para nós termos um pouco mais de paciência conosco e com os outros, para não ficarmos aí, soltando faíscas, dando choques por qualquer coisa, ou por seja com o que for. Que Deus nos ajude que Deus nos ajude para termos mais controle sobre nós, sobre as coisas. É o que desejaria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Uma lição de uma mulher que não era bem vista entre os judeus, mas que foi muito bem vista aos olhos de Jesus, porque ela agiu diferente, ela reverteu um quadro, ela pegou o seu limão e o transformou numa agradável limonada. O que nós temos feito com os nossos momentos difíceis? Vamos, irmãos, transformar. Se tem algum limão aqui na igreja, vamos transformá-lo em uma bela limonada. Se tem um limão lá na sua casa, transforme em uma limonada. Se tem um limão lá no seu trabalho, transforme. Se tem um limão lá no seu colégio, transforme. Se tem um limão onde você está, transforme. Porque quando se transforma o limão em limonada, nós estamos transformando dificuldades em bênçãos, e que Jesus esteja nos ajudando. Mas não nos esqueçamos, toda ajuda de Jesus, ela acontece porque Ele olha o nosso coração.
e o coração daquela mulher foi aprovado pelo Senhor. Um coração joia, um coração lindo, aprovado pelo Senhor. Que o meu seja assim, que o seu seja assim, que o nosso seja assim. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Eu vou pedir à irmã Dona Zeni para orar. Dona Zeni, a senhora pode orar? Pode. Então, vamos orar. Que Deus nos ajude sempre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande, Senhor, é a nossa vitória, quando Jesus na cruz morreu, para que um dia possamos estar nos céus. É verdade. Muito obrigado, Senhor, pelas lições que aprendemos na Tua Palavra, Amém, Senhor. pelas lições que vêm ao nosso coração, para que nós possamos olhar para nós mesmos, vermos aquilo que nós podemos melhorar. Senhor, nós te louvamos, te amamos e queremos ser servos fiéis, bondosos e sempre estarmos fazendo aquilo que agrada ao teu coração. Amém, Senhor. Abençoa o teu servo que nesta manhã trouxe essa lição tão maravilhosa para nós e que possamos realmente olhar para todos com alegria, com a calma e principalmente ajudando cada um a levar a sua carga, a estar pronto para ouvir a tua palavra. Nós oramos assim, no amor e graça do Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. A irmã Lúcia está com a palavra. A irmã Olívia vai falar, os irmãos podem sentar. Mas eu gostei de ser chamada de Lúcia, viu, Lúcia? Bem, como os irmãos já sabem, o segundo domingo de novembro, no meio batista, é comemorado o Dia do Diácono. E hoje o culto foi todo dirigido e todo